Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries, estou aqui para mais uma análise de The Sopranos. Hoje a gente vai falar sobre o 10º episódio da maravilhosa quinta temporada da série, Cold Cuts, episódio dirigido pelo Mike Figgis, escrito pela Robin Green e pelo Mitchell Burgess. Tu aí que está assistindo a esse vídeo aqui, se tu gosta desse tipo de conteúdo, é muito provável que tu curta filmes de máfia em geral. Sabia que eu tenho um cineclube exclusivo dedicado somente a filmes desse gênero, a filmes de gangster? Uma vez por mês a gente se reúne online para conversar sobre essas grandes obras. Eu faço uma análise aprofundada, como eu não faço em vídeos aqui, eu vou realmente mais a fundo nos filmes e a gente conversa sobre a obra como um todo, sobre cenas específicas, analisa detalhes. É uma experiência realmente incrível para todo cinéfilo. Quer fazer parte? Se interessou pela ideia? Lê a descrição desse vídeo aqui que tem tudo que tu precisa saber. Começando aqui pelo nome do episódio, que se aplica a algumas coisas. Primeiro e principal, talvez, o erro que o Tony comete quando ele fala "Revenge is like serving cold cuts". Ele está dizendo que a vingança é como servir frios de presunto, gabagool, essas paradas assim. E, na verdade, o ditado é "Revenge is a dish best served cold", ou a vingança, traduzindo aqui, né, é um prato que se come frio, que se come cru. Então ele comete esse erro. Também a gente pode entender, aparece em algum momento do episódio, na fazenda lá do tio Pat, o Christopher e o Tony B comendo, e o Pat, né, comendo sanduíches de frios. Tá, tem essa pequena referência. E também porque o Tony manda o Tony B e o Christopher para a fazenda do tio Pat para tirar corpos que eles enterraram, e também seria uma gíria, né, nesse caso, cold cuts, né, os corpos que estão lá enterrados. Beleza. Tem todos esses nomes, tem todas essas questões. Mas o principal é que esse episódio aqui tem um grande tema central, que é a raiva, o descontrole, a ira, que é muito presente na família Soprano, nos Sopranos mesmo. Não na família organização, mas nos Sopranos, no núcleo familiar ali. O episódio ele vai começar depois da gente ver ali o Johnny Sack e o negócio das lambretas, que eles estão ferrando o Tony e tal, principalmente por conta que o Johnny Sack suspeita que o primo do Tony matou o Joey Pips e tal. Tá rolando esse estresse, mas logo depois a gente vai ver que a Janice, num jogo de futebol da sua enteada, da Sofia, ela parte para cima de uma mãe depois de uma discussão e ela vai parar no noticiário. Inclusive, a cena em que o Tony vê essa notícia na televisão é uma das cenas mais engraçadas da série, ele não acreditando no que ele tá vendo e tal, e ele ficando irritado também. Ele mesmo tendo um ataque de raiva vendo isso, né? E ele vai brigar com a Janice, porque afinal de contas ela aparece no noticiário como irmã do mafioso Tony Soprano, e eles discutem e ela ainda fala assim, aquela mulher teve sorte de eu não matá-la, e o Tony diz, a gente sabe disso, né? Insinuando ali, deixando bem insinuado pro Bob, que fica meio sem entender nada, que ela é capaz disso, afinal de contas ela já matou o Rich April. Beleza, essa questão da raiva vai ficar muito, muito presente no episódio. A Janice, inclusive, vai ir para uma terapia em grupo para lidar com isso, e ela começa a ter sentir pelo menos algum tipo de evolução quanto a isso, que ela está conseguindo controlar a raiva e tal. O Tony vai ficar preocupado com isso, que ele percebe que ele tem isso também, e a gente volta a falar do ataque de raiva mais tarde, tá? Porque além desse elemento, e o Tony vai cometer um ato extremamente cruel por conta disso no fim do episódio, aliás, ele vai cometer 2 atos relacionados à raiva, mas antes disso ele vai mostrar sua crueldade de uma outra forma. Porque ele manda o Christopher e o Tony Blundetto irem lá na fazenda do tio Pat, retirar esses corpos e tal. E o Christopher, que estava meio avesso à presença do Tony Blundetto por conta de como ele foi beneficiado tão rápido na família, e principalmente por conta de que quando eles eram jovens, os 2 Tonys eram mais velhos que ele idolatrava os 2 e eles ficavam só zoando ele, mais do que isso, né? Prenderam ele numa árvore uma vez como uma espécie de ritual de passagem. Ele começa nessa viagem a se aproximar do Tony Blundetto. Eles começam a fazer piadas, rir das histórias um do outro, os 2 debocham juntos do Tony Soprano, então é uma viagem que tem, apesar de ser para retirar corpos que estão enterrados, né, da família, que a família matou, eles têm esse elo de ligação bem interessante. Tudo muda quando o Tony aparece na fazenda. A partir do momento que o Tony aparece na fazenda, é
é como se as coisas começassem a voltar a ser como eram antes. Eles saem para jantar depois, primeiro o Tony começa a forçar o Christopher a beber, sendo que todos eles sabem que ele está no processo de reabilitação, que ele está limpo há um tempo, eles ficam forçando, debochando dele porque ele não bebe. E mais, eles começam a contar piadas, o Christopher começa a rir e tal, não sei o quê, e começam rapidamente a zoar o Christopher. E aquilo ali não tem volta. E o Christopher vai embora chorando, né, dentro do carro. E ele é meio que um menino indefeso nesse momento, assim, né? É uma cena realmente de ficar com pena dele, assim. A gente vê como ele é frágil emocionalmente, como ele tem essa coisa mais resolvida ali com a figura dos primos mais velhos, afinal de contas ele não teve a figura paterna, então, e como ele quer essa aprovação e como isso é complicado, assim. Então é um momento de muita crueldade, realmente, assim, uma coisa muito boba, sim, mas é um momento em que mostra um pouco essa crueldade do Tony. Nada disso chega perto, no entanto, do que o Tony vai fazer depois. A raiva dele vem crescendo ao longo do episódio. Tem essa questão do Johnny Sack, que vai incomodar ele absurdamente. Tem a questão da Carmela, que esvaziou a piscina quando ele estava indo tomar banho, meio que para se livrar dele, ele quase tem um acesso de raiva. Mas, um parênteses antes disso, tá? Eu falei na Carmela, eu preciso falar sobre isso. A Carmela encontra o Robert Wagler, o cara que lá teve um caso ali, nesse episódio, ela encontra ele depois de alguns episódios. É um encontro constrangedor e ela fala pra ele vai comentar alguma coisa e ela corta, ele diz, eu estou voltando com meu marido. E assim que ela vai embora, a gente vê a transição mais bizarra de toda The Sopranos. Um efeito especial, um slow motion que eles colocam ali, que é completamente destoante do episódio e de toda a série, que não costuma fazer esse tipo de transição e tal, uma coisa realmente muito estranha. E eu tentei entender algumas vezes e não... Assim, o que eu acho? É meio óbvio isso. Ela pensou ali, aliás, ela tomou uma atitude ali que vai ser muito comprometedora para ela, que vai ter efeitos gigantes na vida dela, que é de dizer que ela vai voltar com seu marido, né? E ela vai acabar fazendo isso. Então, esse slow motion seria para dar a dramaticidade que talvez essa decisão exija. Só que The Sopranos não faz isso ao longo todas as suas temporadas. Nenhum episódio tem algo assim. Inclusive, os cortes são bem crus e tal, é uma característica da série. Então, realmente ficou uma coisa muito destoante. A crítica destruiu o Mike Figgis na época por conta disso e tal. Não tem muito esse... Ele falou que na época não se deu conta, que tinha ficado estranho. Ele não falou muito... Tem um comentário dele sobre isso, mas não entrou muito no detalhe. Assim, eu entendi talvez o que ele quis fazer, mas realmente não funciona e não faz o menor sentido. Fecha parênteses. Beleza, aí o Tony tá realmente muito com a raiva saindo a flor da pele várias vezes no episódio. E em quem que ele vai descontar isso? Pra mim, eu tava revendo, eu não lembrava exatamente da cena, mas eu vi ele conversando com os caras no Bada Bing, eles estão falando do terrorismo, falando não sei o que, ele tá ficando meio tenso, e aparece ali como que não quer nada o George, o barman do Bada Bing, que sempre é o foco dos ataques de raiva do Tony Soprano. E não demora muito, ele faz um comentário leviano ali e o Tony espanca ele, mas espanca mesmo ele mais uma vez. O Tony, no entanto, o George fica surdo de um ouvido, diz que nunca mais quer ver o Tony, não vai voltar a trabalhar e tal. E o Tony, no entanto, fica... É curioso isso, porque ele sente um remorso. Ele dá um dinheiro pro Paul, ele dá pro George, que tipo, se mostra realmente preocupado e arrependido do que ele fez. Só que logo depois, ele vai encontrar a sua irmã, vai jantar na casa dela, e ele percebe que ela tá numa fase de realmente pelo menos vendendo essa ideia de que ela está conseguindo controlar a sua raiva. Ela falou isso para ele algumas vezes e ele fica inconformado com isso. Então eles são, simplesmente pelo fato de ele estar inconformado que a irmã está conseguindo lidar com a raiva, na hora que eles estão jantando, ele resolve trazer o assunto do filho dela, o Harbo, que meio que ela abandonou, enfim, que não vê ela há muitos anos e tal, e ele traz esse assunto só para alfinetar ela e fica alfinetando e provocando, até que ela explode e sai com um garfo pra cima dele na frente das crianças, do Bob e tal, não consegue se controlar. E ele levanta e vai embora dando uma risadinha, rindo, satisfeito por ter conseguido provocar aquilo na irmã. E essa é mais uma atitude monstruosa do Tony Soprano, eu diria, assim, sem dúvida nenhuma, nesse episódio. E a música que toca é I'm Not Like Anybody Else. Eu não sou como todos os outros. Realmente ele não é mesmo, né? Ele é uma pessoa muito particular,
complexa de se entender. O mesmo cara que tinha ficado com remorso pelo ataque de raiva dele vai lá e provoca de propósito um ataque de raiva na irmã. Então é um episódio que a gente vê algumas facetas realmente muito obscuras do Tony Soprano. Mas é um grande episódio, apesar daquele efeito, aquele slow motion que não tem absolutamente nada a ver. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Ain't been the same since the blues walked into town. But you one in a million. You got the